estratégia cartográfica em disputas territoriais, certo? Eu pergunto, José André Gimenez Garcês não se encontra. Então vamos ter 3 expositores, certo, nessa sessão: o Fábio Paiva Reis, da Universidade do Minho, certo? João Paulo Giannini Andrade Carneiro, da Universidade de São Paulo, e a professora Iris Cantor vai apresentar o trabalho, na verdade, da professora Beatriz Siqueira Bueno, certo? Que não pôde vir, mas mandou o seu trabalho por escrito, então a Iris vai apresentar. Nós vamos tentar, como vai ter o passeio hoje, ser rápido nas exposições, tem que ser rígido aqui com o tempo, certo? Para podermos ter um pouquinho de discussão ao final. Então, vou passar a palavra ao primeiro expositor, Fábio Paiva Reis, que vai apresentar o trabalho Espaço e Fronteiras na América Portuguesa, a Capitania do Espírito Santo e as disputas pela região do da Serra das Esmeraldas, século XVII. Tá? Por favor. Então, primeiramente, queria agradecer aos organizadores do evento e saudar nossos colegas que estão aqui no plateia e que estão na mesa. Também dizer que esse é um assunto que eu abordei de maneira um pouco superficial durante o mestrado, que eu pretendo desenvolver agora durante o doutoramento também, e é por isso que nós estamos aqui. Nos primeiros anos da colonização na América Portuguesa, o ouro era o metal precioso mais desejado pelos portugueses, sendo logo substituído pela prata, pois relatos de nativos e aventureiros deram início à crença de que haveria riquezas no lado português da América, que corresponderia às riquezas do lado espanhol. A lendária proximidade entre Potosí e o sertão brasileiro levou à crença no Sabará do Sul, uma serra de prata à espera dos portugueses. A prata perderá seu posto para a esmeralda durante o século XVII, com o Sabará do Sul se tornando a Serra das Esmeraldas, mito formado a partir das descobertas de pedras preciosas e muitas coisas do interior da colônia, principalmente deles. Algumas pedras foram encontradas, levadas para Portugal e incentivaram novas buscas durante o século XVII, gerando material escrito sobre as esmeraldas e também material imagético, mapas que indicam a serra e também incentivaram a sua busca. As constantes buscas por riquezas e os conflitos coloniais pela região do Espírito Santo, onde ficaria a Serra das Esmeraldas, influenciarão a formação do território da capitania, que se modificará durante todo o período colonial. Durante o domínio português, as fronteiras das capitanias eram bastante subjetivas. Apesar de se considerar a área litorânea de 50 léguas para as primeiras capitanias, a partir das cartas de doação, não era fácil estabelecer essa área, por não saber os colonos onde começavam e onde terminavam as tais 50 léguas. Nos primeiros anos de Vasco Fernandes Coutinho no Espírito Santo, ele estabeleceu com Pedro de Góes o limite de sua capitania de São Tomé, depois conhecida como Paraíba do Sul. Esse limite era o rio Itapemirim, atualmente no sul do Espírito Santo. Entretanto, em fins do século XVII, essa fronteira passou a ser contestada devido à demarcação feita pelos novos donatários da Paraíba do Sul, filhos de Salvador Correia de Sá e Benedito. Nesse período, a capitania pertencia a Francisco Gil de Araújo, filho da Bahia, que a comprou em 1671. Um de seus principais interesses era a busca pelas esmeraldas, a qual não conseguiu encontrar em nenhuma de suas supostas 14 entradas para o sertão. Provavelmente por esse interesse, Francisco Gil fez questão de estabelecer o território que lhe pertencia. Seus conflitos quanto às fronteiras da capitania refletem as contradições dessa região, ao mesmo tempo desejada, devido às sonhadas esmeraldas, e abandonada, devido ao baixo povoamento e à dificuldade de expansão. Segundo Alberto Laveiro, no mapa apresentado pelos filhos de Salvador Correia de Sá ao rei, eles declararam que a capitania que foi de Gil de Góes começa em Santa Catarina das Mozes, no rio Itapemirim, de onde parte com a banda do norte com a do Espírito Santo, fronteira aparentemente contestada por Francisco Gil de Araújo. Os marcos divisórios postos pelos senhores da capitania vizinha estavam sendo arrancados constantemente, e Francisco Gil recebeu ordem do ouvidor do Rio de Janeiro para impedir essas transgressões até que se comprovasse os limites das duas capitanias. Até que isso ocorresse, a fronteira ainda seria considerada o rio Itapemirim. Como não houve demarcação dos territórios nesse período, Itapemirim manteve-se como fronteira sul do Espírito Santo durante o período colonial. Não sabemos qual foi o mapa citado por Lameiro,
mas o uso da cartografia para a definição de fronteiras coloniais merece destaque. Chamamos a atenção para o fato de que, em alguns mapas portugueses do século XVII, o limite sul da capitania do Espírito Santo é considerado o Cabo de São Tomé, quase 100 km ao sul da atual fronteira com o Rio de Janeiro e quase 200 km ao sul do Rio Itapemirim. Como podemos ver, esses limites eram bastante vagos durante o período colonial, e as capitanias, muitas vezes limitadas a poucas povoações litorâneas, tendiam a se confundir. No caso do Espírito Santo, essas regiões eram disputadas não só ao sul, como também ao norte, posteriormente ao oeste. Aqui, basicamente de maneira ilustrativa, mas vou mostrar alguns mapas só para demonstrar onde ficavam as fronteiras a partir da cartografia portuguesa do século XVII. Esse mapa mostra uma parte da capitania do Espírito Santo, um mapa de 1642, e aqui no limite extremo tem o Cabo de São Tomé, e o mapa vai até mais ou menos a ilha de Vitória, que começaria a partir daqui, que é a sede da capitania. Esse é outro mapa de 1666, que é do neto de João Teixeira Bernardo, do mapa anterior. E a informação é basicamente a mesma. O mapa também vai até o Cabo de São Tomé, que é onde estabelecia o limite da capitania. A fronteira norte do Espírito Santo, nos mapas portugueses do século XVII, sempre parece sempre na altura do Rio Doce, no norte. Não foi possível determinar um momento na história em que a fronteira com Porto Seguro tivesse sido considerada neste rio, pois o primeiro donatário estabeleceu no rio Mucuri, mais ao norte. Mesmo assim, é a informação que os cosmógrafos trazem. As legendas dos apócrifos do livro Razão do Estado do Brasil indicam a fronteira no Rio Doce. No atas de 1631, João Teixeira escreve a altura do rio que aqui começa a capitania de Porto Seguro. Nos atos de 1642 e de 1666, respectivamente de João Teixeira e seu neto homônimo, o Espírito Santo acaba na ponta do Rio Doce. Hélio Piano, em sua edição crítica do Razão do Estado do Brasil, também questiona o fato, dizendo: o próprio texto do livro, que dá razão do Estado, no capítulo referente à vizinha capitania, apresenta como limite o rio Tricarense ou Tricaré, hoje São Mateus. Aqui novamente mais alguns mapas para demonstrar as fronteiras. Aqui esse é o Rio Doce, que estabelece o limite entre as duas capitanias. Inclusive o mapa é apresentado como capitania de Porto Seguro. Essa é a ilha de Vitória. E aqui, mais por curiosidade, porque eu não pretendo desenvolver esse tema nesse trabalho, se encontra a Serra das Esmeraldas, que aparece em alguns mapas da época do século XVII, que foram influenciados pelas entradas e pelos mitos e lendas das buscas por metais e pedras preciosas. E aqui, novamente, mais um mapa. Esse aqui é a ponta do Rio Doce, que também estabelece o limite da capitania do Espírito Santo, estabelecido com a capitania de Porto Seguro. Vamos lá. Portanto, o texto colonial presente na Razão do Estado do Brasil não é muito claro em relação a esse limite na entrevista. Seu possível autor, Dom Diogo de Campos Moreno, escreveu: a capitania de Porto Seguro parte com o Espírito Santo pelo Rio Doce em 19 graus, ou, segundo outros querem, pelo Rio Tricaré, mais ao norte, que foi o ponto por onde se dividiu este estado entre Dom Francisco de Souza e Dom Diogo de Menezes. Apesar de Moreno propor que a fronteira no Rio Doce era estabelecida antes da divisão do Brasil em duas partições, isso também não tem muito fundamento. O que podemos perceber é que a divisão do território brasileiro entre as repartições do norte e do sul aconteceu em 1608, durando até 1612, e colocava as terras ao sul do Rio Picaré sob a administração de Dom Francisco de Souza, enquanto Moreno escreveu a Razão do Estado do Brasil por orientação de Dom Diogo de Menezes, governador da repartição do norte. Sabemos que Dom Diogo de Menezes queixou-se ao rei sobre a criação da repartição do sul, por acreditar que tais interesses políticos pela região dos desejados metais e das pedras preciosas não tinham validade. De acordo com ele, as verdadeiras minas do Brasil são açúcar e pau-brasil. Assim questionava oficialmente a perda do território não pela jurisdição sobre a região do Sabará do Sul, mas por outras riquezas naturais. A repartição do sul foi criada como mercê do rei Dom Francisco de Souza, que também recebeu a jurisdição sobre todas as minas do Brasil. Realizou entradas tanto por Porto Seguro como pelo Espírito Santo.
Segundo Charles Boxer, o motivo para as aspirações de Correia era simples. Ele disse: as extraordinárias conquistas de Cortés e Pizarro e a rapidez com que se descobriram minas de ouro e de prata na América Espanhola inspiraram naturalmente nos colonos do Brasil a firme convicção de que riquezas semelhantes em minerais podiam existir do outro lado das linhas de Tordesilhas. Anthony Hibbert, aventureiro inglês abandonado no Brasil pela tripulação do corsário Thomas Cavendish, disse ter encontrado a Serra Resplandecente em uma expedição que saiu do Rio de Janeiro e foi organizada por Martim de Sá. Os relatos dessa e de outras viagens provavelmente chegaram a Salvador Correia, que era filho de Martim de Sá, que passou a sua juventude no Brasil, e influenciaram seus desejos na descoberta das riquezas do sertão. Ele fez cálculos baseados nas informações das entradas que teriam encontrado a Serra das Esmeraldas, ou as minas de prata de Salvador do Sul, e deduziu que ficavam na capitania do Espírito Santo. A proximidade fez desejar, principalmente após filhos concluídos com os holandeses, encontrar as esmeraldas a fim de obter condições de explorar as minas. Ao assumir sua repartição, entrou em conflito com Francisco Barreto, que governava as capitanias do norte. Segundo Barreto, a jurisdição de Salvador Correia deveria começar no Rio de Janeiro, e não no Espírito Santo. Barreto desistiu de brigar pela região por sua situação política desfavorável e abriu caminho para Salvador Correia realizar seus entraves. Porém, Boxer concluiu que, apesar de ter estado em Vitória, capital do Espírito Santo, e ter pedido envio de joalheiros e lapidários de São Paulo para lá, Salvador Correia não chegou a realizar sua entrada. As promessas de mercês e a procura de índios e colonos foram em vão e a expedição não foi realizada. Com o fracasso das entradas, a Serra das Esmeraldas mergulhou no esquecimento do qual saiu pouquíssimo disso. A descoberta de grandes agitos de ouro no final do século XVII ofuscou finalmente o mito das esmeraldas e levou a um impressionante encolhimento do território da capitania do Espírito Santo. As disputas políticas para a abertura de estradas para a região das minas foi vencida pelo Rio de Janeiro e os moradores do Espírito Santo se viram privados de ir ao sertão de sua própria capitania ainda em 1704. 5 anos depois, viria a criação da capitania de São Paulo e Minas de Ouro. O Espírito Santo ficou limitado entre as terras e florestas a oeste e o mar a leste. A morte de Manuel Garcia Pimentel, filho de Francisco de Araújo, em 1711, gerou o interesse da coroa em readquirir a região. A compra foi efetivada em 1718 e a capitania passou a ser governada a partir da Bahia. A independência política só acontece em 1797, com a nomeação do primeiro governador da capitania, Silva Afonso. Doutor em matemática e geógrafo, estabeleceu em 1800 a fronteira com Minas Gerais, fixando, ainda não pela última vez, as fronteiras do Espírito Santo. Então, por fim, as crises econômicas foram um dos motivos que incentivaram as entradas de meados do século XVII, gerando um imenso interesse dos colonos pelas riquezas perdidas do sertão. A partir dessa época, ocorreram diversos conflitos políticos e de fronteira, nos quais Francisco de Araújo, Salvador Correia de Saraneiros e outros brigaram para manter a jurisdição sobre os territórios da capitania do Espírito Santo, disputados pelas capitanias do Norte e do Sul. Em razão das disputas territoriais geradas pela busca pela Serra das Esmeraldas e posteriormente pela descoberta do ouro, a capitania do Espírito Santo pode ser considerada sem problemas quanto importante na história dos conflitos políticos e territoriais na América Portuguesa. Muito obrigado. Bem, agradeço ao Fábio a sua exposição e vamos passar a palavra então ao João Paulo Genin Andrade Carneiro,